Oi, 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 meus queridos. Não, de novo, desculpa. Deu? Muito bem, muito bem, muito bem, meus queridos. Vamos lá então, continuando. Falamos aí já das nossas terminologias relacionadas à arquivologia. Você já está agora ambientado aí, né, no que diz respeito à arquivologia, principalmente para quem nunca viu, que achava que era o ET de Varginha, né? Agora não, agora você já sabe que não é esse bicho de 7 cabeças, que é possível sim gabaritar e nós vamos gabaritar. E agora a gente vai falar, ó, vem cá, vem cá, vem cá, ó. Tá sentindo? Tá sentindo cheiro ou não? Cheiro de prova, queridão. Cheiro de prova. Tô achando que vai pintar na tua prova uma questãozinha no que diz respeito, sabe o quê, ó? Vamos passar aqui para você ver o que eu tô cheirando. Isso aqui, ó. Princípios. Vamos pôr para cá. Princípios arquivísticos, né? Ou princípios da arquivologia, certo? É esse o conteúdo que eu estou dizendo para você, que existe uma forte tendência. Por que, professor, que você está dizendo isso? Sabe por quê, meu querido? Porque a gente faz uma análise de provas anteriores, do ano vigente, de 2018, e do ano passado. E é um assunto recorrente, né? Se você pega outras provas aí anteriores do CESP-CEBRASP, você vai ver que está pintando muito, certo? Então, se liga nisso. Como é que vai aparecer na tua prova isso? Como é que costuma aparecer na tua prova? Ele vai te dar uma informação, vai te dizer, por exemplo, que refere-se ao princípio da proveniência, mas quando, na verdade, refere-se, sei lá, por exemplo, ao princípio da integridade, ou melhor, do princípio da indivisibilidade, como é mais chamado, certo? Então, é dessa forma. Não foge disso. Então, você tem que ter uma noção de cada um desses princípios para você não cair, que aqui eles costumam trazer muita pegadinha a respeito dos assuntos. Beleza? Ok? Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre cada um desses princípios e aí, dando tempo, a gente vai também aí praticar um pouquinho o conteúdo que nós trabalhamos nesses três primeiros encontros, contando com esse aí. Vamos lá. Aliás, antes de a gente falar aqui, eu quero mandar um abraço pro Paulinho, como é que é? Paulinho Vivara, que trabalha lá na Jacarezinho Trainer, né? Um abraço, Paulinho, tudo de bom, viu? Pra você aí. E vamos lá, né, meus queridos? Se você, ó, manda lá, dá um alô lá pro produtor, que aí a gente gravando as aulas, aí eu te mando um abraço com o maior prazer para todos vocês aí, tá? Vem cá, ó, princípio da proveniência, né? Mas que, como o CESP-CEBRASP, diferentão, gosta de ser diferentão, ele gosta de chamar o princípio da proveniência pelo seu sinônimo. Claro que não está errado, que é o chamado de princípio de respeito aos fundos. O que é respeito? O que é o fundo mesmo que a gente falou? Você lembra? Lembra que a gente falou na aula anterior? Eu tenho lá, desculpe, o fundo aberto, o fundo fechado, né? Em que o fundo aberto me permite o que é a inserção de novas informações e o fundo fechado já não permite isso, né? Não permite a inserção de novas informações por parte o quê? De quem elaborou originalmente, elaborou, certo? Então por isso que é de respeito ao fundo. Ou seja, meus queridos, em outras palavras, está dizendo o que para nós aqui esse princípio? Que eu tenho que respeitar aquele que elaborou o seu arquivo na forma como ele foi elaborado. Outra dica aqui para você, ó, quando eu falo o quê? Proveniência. Proveniência me remete ao quê? A proveniente. Né? Sabe quando a gente fala assim, é proveniente de onde? Ou seja, de onde veio, né? Qual é a origem, em outras palavras? Sim ou não? É essa a ideia. Então, o princípio da proveniência diz o que para nós? Que eu preciso respeitar a origem do documento, do arquivo e a forma, o seu formato desenvolvido. Vamos lá para a apostila para que a gente não tenha nenhuma dúvida, certo? Naquele arquivo lá que a gente foi enviado para vocês, que está à disposição, perdão, de vocês lá. Dentro dos princípios arquivísticos, eu tenho ele lá na página 23 da tua apostila. Busca lá, ó, chulep, página 23, certo?
Primeiro lá dos princípios arquivísticos, ó, princípio da proveniência ou de princípio de respeito aos fundos. Olha o que diz para nós. O arquivo produzido por uma entidade não deve ser misturado ao de outras entidades geradoras. Ou seja, eu estou respeitando quem o elaborou para que eu possa também respeitar o formato original. Sim ou não? Porque a partir do momento que eu vou misturar, vai ficar confuso, né? Continuando, ó. Está ligado a, atenção, destaca isso, está ligado à origem do documento, ou seja, mesmo com a mesma tipologia, tratando de um mesmo assunto, há de se respeitar a origem do documento. Ou seja, mesmo que eu esteja falando do mesmo assunto, ou, como ele diz ali, né, a mesma tipologia, certo? Eu preciso respeitar o princípio da proveniência, que diz respeito ao quê? A quem? A entidade elaboradora, ou seja, quem o elaborou. E aí, continuando, olha o que diz para nós, ó. Princípio intimamente ligado ao quê? Ao organograma da instituição. O que é um organograma, né? O organograma diz respeito ao quê? A ordem como a estrutura se estabelece de uma organização. Sim ou não? Né? Organograma, eu tenho lá que vai ter a distribuição de determinadas atividades, funções e assim por diante, falando de uma organização. Esse princípio da proveniência tem que respeitar isso. Por quê? Porque refere-se à entidade e ao órgão ou ao local ao qual foi desenvolvida. Por isso que eu tenho que estabelecer, ou melhor, respeitar esse princípio. Né? Considerado um dos, fica redundante, né? Esquisito, mas é isso mesmo, um dos principais princípios dentro da arquivologia. Tá? Continuando lá, o que diz na nossa apostila, o princípio da proveniência deve ser observado na organização dos arquivos correntes, intermediários e permanentes. O que é isso? Estou falando do ciclo de vida, que nós já citamos também. Está vendo a importância das terminologias? E que nós vamos aproveitar. Atenção, ó, destaca para isso, que já foi afirmativa da nossa banca também. O princípio da proveniência é considerado que a base da arquivística, a base da arquivologia. O que significa isso? Significa que se esse princípio não for respeitado, todo o resto do desenvolvimento das minhas atividades, que a gente, claro, vai ver tudo na sequência, pode dar confusão, pode ficar confuso para aquele que vai acessar ou que vai se utilizar dos arquivos e dos documentos. Ok? Então é isso aqui que refere-se ao princípio da proveniência, ou também chamado de princípio de respeito aos fundos. Certo? Bom, aí eu tenho lá um outro princípio, que é o chamado o quê? Princípio da organicidade. Organicidade me remete ao quê? A organização, certo? Olha o que diz para nós, ainda lá na página 23 da nossa apostila, ó. Conjunto de arquivos encontrados em alguma instituição deve ser guardado da mesma maneira como estava organizado. As relações administrativas espelham-se nos conjuntos documentais. Todo documento que foi criado com um fim, com um propósito. Os arquivos produzidos por entidade coletiva, pessoa jurídica ou física, refletem estruturas e as atividades de sua entidade mantenedora no contexto da organização dos conjuntos documentais. Ou seja, meus queridos, se aqui, ó, então vamos lá, né? O princípio da proveniência que nós já falamos refere-se ao quê? A entidade mantenedora. Aqui, o princípio da organicidade refere-se à estrutura de elaboração, ou seja, como ele foi elaborado. Então, vamos dizer o seguinte, que eu peguei lá um determinado documento, ou melhor, um determinado arquivo, e que ele está numa determinada ordem que, para a finalidade que eu quero utilizar, não é a adequada. Ou melhor, na minha análise para sua finalidade não é adequada. Eu posso alterá-lo? Não. Por quê? Porque eu vou estar desrespeitando o princípio da organicidade. O princípio da organicidade, repetindo lá, ó, refere-se ao quê? Vamos lá direto ao ponto para que eu quero que você destaque. É por isso que a gente está utilizando aqui a apostila como base nessa aula. Os arquivos encontrados em alguma instituição devem ser guardados da mesma maneira como estavam organizados. Ponto. É isso que você precisa memorizar em relação
ao princípio da organicidade. E aí, vem cá, de novo, acorda, olha para mim. O produtor depressivo falou que eu sou gordo, que absurdo, né? Isso é a câmera que reflete e me dobra, não é que eu sou gordo, entendeu? Que desculpinha, né? Vamos lá, queridão. Ó, princípio da organicidade, ele é complementar, ou ele pode ser considerado como complementar em relação ao princípio da proveniência, né? Ou seja, um complementa o outro. Como assim, professor? São princípios distintos, podem ser e devem ser respeitados distintamente, ok? Mas, como já apareceu em questões, não é da nossa banca, é verdade, mas a gente tem que ficar atento nesse sentido, que eu tenho que obedecer à origem, à entidade originária do documento, princípio da proveniência, mas também preciso respeitar o quê? Ao formato ao qual ele foi organizado, ou a estrutura a qual ele foi organizado. Princípio da organicidade. Por isso que eu posso afirmar que eles são complementares aí. Ok? Terceiro princípio lá, querido. Princípio da unicidade. Unicidade me remete ao quê? Único, não é isso? Nesse sentido. O que diz para nós lá na apostila, ó? Esse aqui é curtinho. Os documentos de arquivo preservam seu caráter único em função de seu contexto de produção. A mesma informação contida em mais de uma espécie documental determinada à preservação de um único exemplar, né? Então, o que quer dizer para nós aqui esse princípio da unicidade é o quê? Exatamente o que diz ali nessa primeira parte, né? Ó, que os documentos de arquivo eles preservam, ou eles devem preservar, um caráter único. Justamente o quê? Considerando o seu caráter de desenvolvimento ou de produção. O que eu preciso saber, que eu não posso esquecer, é que, ó, coloca aqui entre parênteses aqui para nós, vamos assim, ó. Vamos ver se eu consigo escrever aqui pequenininho para vocês. A letra do professor não é das melhores. Caráter. Nossa, parece um retardado, mas tudo bem. Vamos maior, então. Vamos ver se a gente consegue, senão eu desisto. Ficou menos retardado agora. Não dá. Esquece. Desculpa, desisto. Escreve você aí, né? Que o digital aqui nem sempre favorece a gente. Queridão, caráter único, tá? Oi? Põe lá para não, senão eu não posso desistir. Vamos lá. Aqui o produtor tá me ajudando. Joia, excelente. Obrigado, produtor. Queridão, o que eu quero aqui, ó, que você saiba sobre, então, vamos lá, agora sim. O princípio da unicidade, certo? É isso aqui que eu não quero que você esqueça de forma alguma, é que ele nos transmite dentro do documento que o documento, para o seu arquivamento, deve ter o quê? Caráter único. É isso aqui que eu não posso, que eu não quero que você, de forma alguma, esqueça. Pode voltar lá, por favor, produtor? Isso aqui você não pode, de forma alguma, esquecer. Tudo bem? Bom, matado lá, resolvido então, já falamos aqui em relação ao princípio da proveniência, da organicidade, da unicidade. Matando a nossa primeira parte aqui, vamos falar agora então do princípio quê? Da integridade ou o quê? Indivisibilidade. Vamos lá. Olha o que diz para nós aqui. Opa, perdão. Princípio da integridade ou indivisibilidade. Voltando lá para nossa apostila, olha só o que diz para nós lá, ó. Os fundos
devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou acréscimo indevido, ou seja, não se pode adicionar ou retirar parte do documento. Então, meus queridos, uma outra questão quando a gente vai trabalhar com arquivamento de documentos é o respeito ao princípio da integridade. O que é algo integrado, ou melhor, íntegro? Algo, o todo, certo? Quando eu falo da indivisibilidade, refere-se ao quê? Em outras palavras, para a gente matar esse princípio, que o documento não pode ser o quê? Dividido. É disso que ele está se referindo aqui, tá? E quando ele fala assim, os fundos devem ser preservados, ou seja, devem ser respeitados, sem dispersão, mutilação, ou seja, né, divisão, sem que seja repassado uma parte para lá ou para cá, destruição não autorizada ou, atenção porque ele diz, acréscimo indevido. Por que acréscimo indevido? Porque você lembra, né? Eu tenho lá o fundo aberto e fundo fechado. O acréscimo indevido seria no caso de um fundo fechado. Está fechado, eu não posso acrescentar. Né? Então, precisa ser o quê? Respeitado isso aí também. Beleza? Matando lá, então, o princípio da integridade ou indivisibilidade. Vamos lá. Continuando lá. Opa. Agora sim. Princípio da cumulatividade ou naturalidade. O que diz para nós dele? Olha lá. O arquivo é uma formação progressiva, natural e orgânica. Ou seja, em outras palavras, o arquivo ele vai sendo desenvolvido, certo? Ele vai sendo desenvolvido. Aqui, ó, mais uma vez, lembra-se lá do processo judicial, né? Eu tenho lá etapas, fases, por isso o entendimento de formação progressiva, que remete também ao quê? A sua utilização e assim por diante. E quando ele fala da questão orgânica, ele está falando justamente o quê? Sobre o aspecto da acessibilidade desses documentos. Esse princípio aqui, meus queridos, é verdade que faz tempo que não aparece em prova, tá? Uma incidência um pouco menor aí. Lembre-se, não significa que não pode aparecer, certo? Mas a gente sabe também que a nossa banca tem mantido uma certa, na nossa disciplina tem mantido um certo, como eu posso dizer, uma linha de raciocínio, né? Digamos assim. Então, a probabilidade de aparecer é menor, mas não é que ela é inexistente. Pode acontecer de aparecer, sim. Beleza? Seguindo lá, o próximo princípio, o princípio de respeito à ordem original ou custódia intacta ou o quê? Santidade, né? Todo mundo busca santidade, não é isso? Então, olha o que diz para nós lá, ó. O arquivo deve conservar o arranjo dado pela entidade produtora, ou seja, destaca agora para mim lá, deve-se manter a ordem de acumulação de papéis na primeira e segunda idade. Nós vamos falar na sequência, né, sobre aprofundar sobre o que nós falamos, né, nas aulas anteriores, que é o ciclo de vida. Já disse isso para vocês. E aí eu tenho lá a primeira idade, a segunda idade e a terceira idade, certo? Nesse sentido, meus queridos, o que está dizendo para nós aqui, então, ó, aqui? Lá para a última parte, que é aquela que eu pedi para vocês destacarem, ó. Deve-se manter a ordem de acumulação dos papéis na primeira e segunda idade. Agora, entenda que esse papel, é claro, se eu estou utilizando deste suporte, mas se eu estou utilizando de um outro suporte, eu devo manter a ordem dentro desse outro suporte. Que outro suporte? Microfilmagem, o que diz respeito à ordem, sei lá, de um arquivo digital e assim por diante, né? Ou seja, em outras palavras, eu preciso manter a ordem ao qual ele é desenvolvido, por mais que aquilo pareça num determinado momento errado ou não tão eficaz, é preciso que seja mantido dessa forma, porque é um princípio, porque posteriormente pode dar confusão respeitando a forma como ele foi, se não respeitado, melhor dizendo, a forma como ele foi desenvolvido, ok?
Princípio da pertinência, ou princípio temático, ou princípio da temática. Olha o que diz para nós lá, queridos. Os documentos deveriam ser reclassificados por assuntos, sem levar em consideração a proveniência e a classificação geral. Atenção, olha a pergunta que eu vi nas minhas pesquisas para trazer para vocês. Não me recordo, confesso, se acabei trazendo ou não. Se eu trouxe, já estou cantando a bola aqui para você. Eu acho que eu trouxe, então já estou cantando a bola, tá? Olha o que diz para nós, ó. Repetindo aqui, né? Os documentos deveriam ser reclassificados por assunto, sem levar em consideração a proveniência e a classificação original. Ou seja, não respeitando o princípio da proveniência, certo? É isso que ele está dizendo aqui. Então, o que eu posso afirmar com isso? E é essa afirmativa que apareceu nessa questão que eu disse para vocês. Que o princípio da pertinência ou o princípio temático, ele é contraditório ao princípio da proveniência. Ou o princípio da proveniência também, por óbvio, é contraditório ao princípio da pertinência ou princípio temático. Certo? Vamos de novo. Como assim, professor? Proveniência, o que eu tenho que respeitar? A origem. Se eu tenho que respeitar a origem, eu tenho que respeitar o seu desenvolvimento. Certo? E o princípio temático está dizendo aqui, ó, que os documentos devem ser ou seja, novamente classificado por assunto e não da forma como estava, vamos assim dizer, sem levar em consideração a proveniência e a classificação original. Então, eles são o quê? Contraditórios, portanto, se eu aplicar um princípio, eu não posso aplicar outro, e assim por diante. Beleza? Continuando lá, princípio da... Perdão, peraí, vamos lá, vamos passar aqui. Princípio da reversibilidade. Olha o que diz para nós lá, dá uma olhadinha aqui que eu vou molhar a garganta. Todo o procedimento ou tratamento empreendido em arquivos por ser revertido, ou melhor, pode ser, tá, corrige lá na apostila para nós, pode ser revertido se necessário. Opa, como assim, professor? Vamos de novo. Todo o procedimento ou tratamento empreendido em arquivos pode ser revertido se necessário. Queridão, o que ele está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo, né? Quando eu falo ele, são os papas aí, né? Ficou meio irônico agora falar papa depois da forma que eu brinquei, né? Mas foi só uma coincidência. Ele está se referindo aqui, queridos, quando eu falo eles, eu estou me referindo às pessoas que desenvolveram, né, os gurus da arquivologia. Tem diversos aí, a gente falou do Solon, tem a professora Marilena, enfim, tem grandes, né, nomes aí, tá? É assim que eu estou me referindo dessa forma. E aí ele está dizendo que o tratamento empreendido em arquivos pode ser revertido se necessário. Agora, cuidado, desde que respeitados os demais princípios, né? É isso que eu preciso tomar cuidado. Ele pode ser sim, mas eu preciso o quê? Respeitar os referentes princípios que nós vimos ali, que é o caso da proveniência, da organicidade, unicidade, assim por diante. Tudo bem? Aí eu tenho lá o princípio da cuidado com esse aqui também, meus queridos. Esse aqui, ó, fala assim, professor, mas está repetido. Não, não está não. Esse aqui é o princípio da proveniência territorial. Ou, como o CESP Sebrasp gosta de trabalhar, princípio da territorialidade. Então, primeira coisa, lembra lá. Se ele te falar proveniência, eu me refiro ao quê? Entidade originária, a origem, ponto. Se ele falar proveniência territorial ou territorialidade é outra coisa. Não confunda, tá? Eles vão querer te confundir nesse sentido. Que é o que está dizendo aqui para nós. Olha lá, ó. O último princípio da página 20, da primeira coluna da página 23.
Os arquivos deveriam ser conservados em serviços de arquivo do território no qual foram produzidos, excetuados os documentos elaborados pelas representações diplomáticas ou resultantes de operações militares, né? Ou seja, o documento que foi desenvolvido, vou falar bobagem aqui, pelo departamento contábil, ele deve respeitar o princípio da proveniência territorial e deve ser mantido no departamento contábil, para que eu respeite esse princípio aqui, certo? Ou seja, com isso eu concluo que vai ser o quê? Um arquivo descentralizado, né? Porque senão eu não tenho, a não ser que seja um único departamento, toda a organização. Agora, o que a nossa banca gosta de trabalhar? Ele gosta de te confundir e te falar aqui, ó, dessas exceções. Que exceções que eu estou dizendo aqui? Ó, olha o que diz para nós. Excetuados os documentos elaborados por representações diplomáticas, que normalmente é fora do seu território originário, ou seja, ele volta, né? Se eu sou, por exemplo, um diplomata brasileiro, né, que em outro país, ele deve ser mantido no país ao qual eu represento, ou no caso de resultantes de operações militares, pelo mesmo fator, né? Existe um conflito militar em que eu estou na área X, ele vai retornar para o meu país de origem. E essa ideia que diz aqui, então, o quê? O princípio da princípio da proveniência territorial ou da territorialidade, certo? Professor, chega de proveniência? Não chega, porque eu tenho mais uma proveniência aqui, que é o quê? A proveniência funcional ou pertinência funcional. Professor, que confuso isso. É confuso porque é o mesmo nome. E se é o mesmo nome, existe uma tendência maior de cair. É isso que eu quero alertar a você. Então, se liga nisso aqui. Se dedica um pouquinho mais para entender a diferença de um e outro, porque a nossa banca gosta desse tipo de confusão, de misturar os entendimentos aí, e se aparecer, você que não vai cair, certo? Olha o que diz para nós aqui, então, a proveniência funcional, ou pertinência funcional, o último dos nossos princípios aí dessa aula. Com a transferência de funções de uma autoridade para outra, como resultado de mudança política ou administrativa, documentos relevantes ou cópias são também transferidos, atenção, já está destacado lá, para assegurar a continuidade administrativa, certo? Então, meus queridos, o que o princípio da proveniência funcional diz para nós? Raciocina comigo. O princípio da proveniência, o primeiro que a gente diz é que tem que ser o quê? Respeito à origem, sim ou não? Essa é a ideia. A proveniência funcional diz respeito ao quê? A função, a execução de algo, nesse caso da proveniência. Em outras palavras, eu preciso respeitar também o quê? Que esse documento que foi desenvolvido por X deve ir junto com X caso X seja transferido. Então, assim, ó, vamos dizer que o departamento contábil foi transferido da unidade A de uma determinada empresa para a unidade B. Ou melhor, a matriz veio, sei lá, era em Brasília e veio para São Paulo, ou vice-versa. O que vai acontecer? O princípio da proveniência funcional diz que os arquivos referentes àquela unidade, a matriz no exemplo, deve ir junto com essa transferência de departamentos. É isso que se refere. Beleza? Ok? Cuidado com isso aí, então. Então aqui, né, para a gente fechar esses primeiros princípios aí, queridos, cuidado, né? Total aqui memorização, não tem o que a gente bater muito nessa tecla. No entanto, toma cuidado com essas confusões aqui. Eu vou destacar 2 pontos. Primeiro, proveniência territorial, proveniência funcional. E segundo, a questão do antagonismo, ou seja, da divergência do princípio da proveniência relacionado ao princípio temático ou da pertinência, que nós já falamos que um é contraditório ao outro. Tudo bem? Beleza? Cuidado com esses dois aí, tá? Ó, pra gente fechar a nossa aula, eu quero trabalhar com vocês aqui 2 afirmativas, obviamente, né, da nossa banca, referente aos assuntos que nós trabalhamos até agora. Não só dessa aula, mas das aulas anteriores também, tá? Então vamos lá, ó.
CESP-Sebrasp 2018. Primeira afirmativa diz assim, ó. Em geral, documentos arquivísticos são reflexos de atividades administrativas, legais ou fiscais. Certo ou errada essa afirmativa, concurseiro? O que você me diz? A afirmativa está correta. Onde está o embasamento dela? Diretamente, certo? O embasamento dela é legal. O embasamento dela é da diretriz legal. Ah, professor, onde é que eu vou achar? Vamos pegar aqui, deixa eu lembrar. Aqui, ó, na primeira página, perdão. Achei que era outra página. Na página 1, que a gente falou lá, eu falei para vocês que eu tenho lá qual? A Lei 8159, que trata, que dá as diretrizes legais. E é ela que diz para nós justamente o quê? Que os documentos relacionados à arquivologia são reflexos referentes a atividades, seja de um contexto administrativo, num contexto legal ou fiscal. Agora, perceba o seguinte, a sutileza aqui, que é característica da nossa banca, né? Cadê? Em geral, é isso aqui que faz a questão estar correta. Porque não é exclusivo, não é único. Pode existir exceções que fogem desses três aspectos aqui? Sim, pode acontecer. No entanto, em geral, trabalha-se aqui. Portanto, a afirmativa está correta. Vamos lá, para fechar agora aqui, ó. CESP 2018. Define-se cópia no sentido arquivístico como o mesmo conteúdo no mesmo contexto ou conjunto. Certo ou errado, querido? Ah, professor, mas a gente não viu essa definição de cópia. Verdade, por isso que eu estou trazendo aqui, para a gente complementar para vocês aí, para que você não tenha nenhuma surpresa na tua prova. O que é cópia, meu querido? Todo mundo sabe, né? Que eu tenho lá, eu vou tirar uma cópia, a gente fala, né, que ficou mundialmente conhecido no Xerox, mundialmente não, no Brasil, né, conhecido, um Xerox da página X. O que vai acontecer? Vai sair um documento igual, uma cópia, não é isso? Cópia, no sentido da arquivologia, refere-se ao quê? O mesmo conteúdo no mesmo contexto ou conjunto? Perfeito, é esse o entendimento que eu tenho de cópia, né? Que vai ser um documento igual ao original, em outras palavras, isso que é cópia. Portanto, a afirmativa está correta também. Beleza, meus queridos? Por enquanto é isso, então. Voltamos aí, vamos trabalhar, aprofundar, vamos falar na próxima aula sobre gestão de documentos. A coisa está engrossando, mas nada que vocês não possam matar, e vamos praticar um pouquinho mais também. Por enquanto é isso. Bons estudos, até a próxima aula. Valeu, gente!